é altamente destrutiva. Enquanto Deus olha para nós e nos vê pessoas bem-sucedidas, pessoas capacitadas, e a gente fica pensando, por que Deus aposta em mim? Né? Quem aqui nunca viajou na maionese perguntando, mas o que Deus viu em mim? Onde ele estava com a cabeça de me chamar? Acontece que ele me fez, ele te fez, e ele sabe o que foi que ele fez. E ele sabe da nossa capacidade nele. Então, andar em santidade é muito importante. E o nosso papel se torna muito importante. Basicamente, eu vou ajudar vocês a relembrarem fatos. Né? Hebreus 12, 14. O Cláudio sabe de cor e salteado. A turma aqui está todo mundo afiado. Né? Os Bauru todo, né? Bauru é bom de Bíblia. É isso mesmo? Vamos falar juntos? Mesmo que a versão que você tenha seja diferente, mas o cerne desse versículo é sempre o mesmo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Normalmente esse versículo é trabalhado na ideia de arrebatamento, ir para o céu, eternidade. Né? Quando fala sem a santificação ninguém verá o Senhor, a maioria dos pregadores normalmente trabalha com ser arrebatado, ir para o céu, passar a eternidade com Deus. E está certo, não creio que seja diferente. Mas eu quero tomar uma outra linha no que estamos vendo aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero trabalhar ninguém verá o Senhor no contexto de cultivar intimidade com Deus diariamente. Ver Deus na sua vida, ver Deus nas suas decisões, ver Deus trabalhando na sua vida, trabalhando na igreja. Ter uma boa experiência com Deus diariamente. Né? Ter uma visão de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós precisamos, essa é a nossa fé, andar com Deus, nos aproximar dele e desfrutar dessa comunhão. Eu sei, e vocês também sabem, que Deus tem no seu coração um desejo muito grande de ter um relacionamento de duas mãos, de duas vias conosco. Ele quer falar conosco, mas quer que a gente fale. Ele quer que a gente ouça ele, mas ele também quer nos ouvir. Ele quer ter proximidade. Essa ideia não é nova. Quando Deus criou Adão e colocou lá no Jardim do Éden, todos os dias ele vinha bater um papo com Adão e Eva. Todos os dias à tarde, eles batiam papo. Trocavam ideias. Depois Adão pisou na bola e acabou com a festa. E de lá para cá a coisa ficou mais complicada. Foi o pecado de Adão que separou, que quebrou esse relacionamento. E é o nosso pecado que nos mantém separados. Agora, nossos pecados já foram perdoados em Cristo. Agora nós já somos novas criaturas. O relacionamento já é possível novamente. A diferença é que o relacionamento de Deus com Adão, digamos, era mais prático, mais relacional. O nosso hoje, nós temos que depender da nossa fé. E embora isso se torne tão bom e tão real quanto era o dele.
Mas hoje nós precisamos desenvolver a nossa fé para a gente ter um bom relacionamento com Deus. Aqui mesmo em Hebreus, um capítulo antes aí, no 11:6, fala que sem fé, vocês lembram? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, para eu agradar a Deus, então eu preciso de fé. O relacionamento com Deus está baseado na fé. Dificilmente alguém de nós vai ter diariamente ou constantemente uma visão ou uma audição material de Deus. Normalmente esse relacionamento vai basear sempre no coração e sempre baseado na fé. Eu sei o que Deus está me falando, eu sei o que Deus está pedindo de mim, eu sei a orientação de Deus, mas sempre pela fé. Se faltar fé, a coisa complica. Então Deus quer ter esse relacionamento de duas mãos, né? Ida e vinda. E Deus iniciou esse relacionamento porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz isso, né? Deus nos amou primeiro. E Ele provou que nos amava através do sacrifício de Cristo. Então a iniciativa de voltar a um bom relacionamento foi de Deus. Ele nos amou, nos alcançou perdidos, nos tirou da perdição, nos deu condições de funcionar novamente, né? Deixa eu voltar a recapitular algo que eu já falei aqui em outras vezes, mas alguns talvez não estavam e outros talvez não se lembrem. Quando Deus nos criou, Ele nos criou espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Tá? O corpo serve para dar contato e relacionamento com o mundo físico onde vivemos. Então eu sei e eu tenho relacionamentos com o universo físico através do meu corpo, através dos sentidos. Eu tenho tato, eu tenho olfato, eu tenho audição, eu tenho visão, né? Eu tenho paladar. Então essas coisas me dão contato com o mundo físico, porque nós vivemos no mundo físico, estamos num corpo físico, respira oxigênio e tem todos esses ingredientes. Então a parte do corpo é para a gente estar ambientado com o meio onde estamos. Quando houver o arrebatamento, nós vamos morar num outro lugar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Alguns parece que não vão ser arrebatados, então eles não falam amém. Tá? E para onde nós vamos, não é físico igual é aqui. Daí então, o corpo que nós vamos ganhar antes de ir, é um corpo não mais sujeito a essas leis físicas que nós temos hoje. Né? Um corpo semelhante àquele que Jesus ganhou quando Ele ressuscitou. Era um corpo que ele podia ser apalpado, alguém podia tocar nele, alguém podia abraçar ele, era uma pessoa de verdade. Jesus sempre foi bom de boca, gostava de comer, e Ele comeu depois de ressuscitado. Comeu peixe, comeu pão com os discípulos. Né? Mas Ele entrava e saía onde Ele estava com o quarto trancado. Né? Ele desaparecia, simplesmente desaparecia. O corpo dele não era mais sujeito a essas leis físicas. Né? Amém? Então, na eternidade, no arrebatamento, nós já vamos receber um corpo adaptado para onde nós vamos. A nossa alma, a função dela é dar contato conosco mesmo. Eu saber quem eu sou, as minhas qualidades, o que me caracteriza é a minha alma. Né? Então eu sei que eu sou eu, porque a minha alma diz isso. Ela é a minha identidade. Né? E essa alma, esse princípio animado, é ela, né, no caso a alma, que anima o corpo. Ou seja, o corpo está vivo, o corpo é animado, porque a alma está
funcionando nele. Tanto é que um defunto tem corpo, com os mesmos órgãos que um vivo tem, só que está desligado. Se você chegar num defunto e bater na cabeça dele, ô, tem gente aí? Se ele falar não, você pode correr, porque não foi ele que falou. Fica só a caixa. A pessoa foi embora. E ela vai, junto com o espírito, que também não é físico, prestar contas do que os dois fizeram juntos aqui na Terra. E o espírito é a parte que conecta o homem a Deus. A imagem de Deus, a semelhança de Deus no homem é a parte espiritual, é o espírito. Nós somos uma cópia de Deus, o espírito. Deus fez um bonecão de barro, soprou nele o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ele viveu. Então, essa vida que o homem recebeu, no caso de Adão, ele recebeu vida física e espiritual. Quando você sopra, o ar que você sopra já é seu, ele sai dos seus pulmões. Então, quando Deus soprou em Adão, que não era Adão ainda, era só um boneco, ele tirou algo dele e passou para Adão. E Adão, então, passou a viver e era uma cópia de Deus, apenas limitado dentro de um corpo, de uma estrutura física, que Deus não tem. Então, Adão tinha conexão direta com Deus. Falava, ouvia, trabalhava juntos. Quando Adão pecou, o que aconteceu foi que o fio da parte espiritual foi cortado. O homem ainda tem um espírito, só que tem um fio desligado. É igual se a gente estiver aqui no retiro e um engraçadinho for lá no relógio e cortar o fio, ou desconectar ele lá. Simplesmente apaga tudo. Ainda tem relógio lá, ainda tem fiação, ainda tem lâmpadas e aparelhos, mas não tem energia. Então, a morte de Adão foi assim. A parte espiritual desconectou a Deus. E também saiu um parafuso lá que o corpo dele se tornou mortal. E aí, com o passar dos anos, o corpo físico entrega os pontos. Quando acontece o novo nascimento, o que o Espírito Santo faz é conectar esse fio de novo. Nós voltamos a ter vida espiritual. O que Efésios 2:1 fala? Estando vós ainda mortos em delitos e pecado, ele vos deu vida. Pela graça sois salvos. Acontece que, durante todo esse processo de Adão, até chegar em você e em mim, o pecado foi corroendo todas as estruturas que ficaram. Se você construir uma casa bem bonita, novinha, e um dia depois da inauguração você mudar dela, e só voltar daqui a 50 anos, e ninguém nunca mais abriu ela, como é que você acha que ela vai estar? Ela vai estar do mesmo jeito que você deixou, mas com a pintura desbotada, muita terra, muito suja, mato tomou conta do jardim, já tem vidraça provavelmente quebrada, a chave pode estar até enferrujada e emperrada, a fiação provavelmente não funciona direito, a energia elétrica já foi cortada, a ferrugem já
estragou um punhado de coisas, mas ainda é a sua casa. Agora, a hora que você quiser botar ela em funcionamento, vocês sabem, tem muito trabalho. Tem muita coisa para ser restaurada. Então, o novo nascimento nos conecta de novo com Deus. Mas tem muita coisa que foi danificada e que hoje nós nem mais sabemos como é que funciona. E então a santificação, a justificação, os recursos de Deus vai nos preparando e restaurando essas coisas. Deus está trabalhando nas nossas vidas, restaurando tudo quanto foi perdido no pecado e foi readquirido na morte, no sacrifício de Cristo. E um dia nós estaremos novamente 100% como foi o plano original de Deus. Nós vamos sendo aperfeiçoados dia a dia, até o dia que Deus vai fechar o pacote, terminar a obra. Então, mesmo que você já seja cristão, mesmo que você orando diariamente, lendo a Bíblia, tem muita coisa que o pecado destruiu na sua alma, no seu espírito, que você não usou mais e que hoje você nem mais sabe como usar. E só vai voltar a funcionar plenamente depois que Cristo terminar o processo todo. Imagina que nos primeiros anos depois do pecado, o homem vivia até 900 e cacetada. Hoje, quando a gente encontra uma pessoa com 100 anos, a gente já corre fazer um certificado, dar uma medalha, chamar a televisão. Não é? Então o pecado foi destruindo muita coisa na nossa vida. Não é? Antigamente os meninos de Adão com 100 anos estavam brincando com um gravetinho lá atrás da casa. Hoje com 100 anos nós estamos em fim de mandato. Inclusive alguns a gente fala, o cara já está com o prazo de validade vencido faz tempo, está fazendo hora extra. Adão foi criado de uma forma fantástica. O começo da vida de Adão, não posso provar isso biblicamente, mas juntando fragmentos de texto, eu convivo com isso muito bem. Se Adão pintasse aqui hoje, digamos assim, do jeitinho que ele estava antes do pecado, Adão seria próximo do Superman. Para os nossos padrões, Adão seria praticamente, ele tinha poderes que alguns iam fazer assim, cruz credo, sangue de Jesus tem poder. Esse homem é do bicho, não é possível fazer umas coisas dessas. Porque ele podia usar todo o seu potencial e toda a sua capacidade. Que hoje nós não podemos. Uma pessoa muito inteligente, o pessoal ainda discute se a pessoa usa 3, 4, 5, alguns mais exagerados e otimistas, diz que o homem usa até 14, 15% do seu potencial. Esses gênios que nós conhecemos. Veja bem, se um homem, um gênio do nosso tempo, com 12, 13, 14% do cérebro, da sua capacidade, ele faz o que ele faz, imagina se o cara usar 100. Igual o Adão usava. Né? Só para vocês terem uma ideia. Deus fez um jardim e colocou Adão para cuidar. Ele ia lavrar, era isso, ele ia trabalhar o jardim, cultivar, vigiar, proteger, e dali ele também tirava o seu sustento. Adão trabalhava o dia inteiro e à tarde voltava para casa. Chegava em casa, a Eva já estava com a janta pronta. Que tamanho você acha que era o jardim que Adão cuidava? Se a gente for marcar ele geograficamente, hoje, seria Irã, pedaço do Irã, Iraque inteiro, Jordânia, Síria
um pedaço de Israel, um pedaço da Turquia. Vocês usam mangueira, né? Para irrigar o jardim. Isso é para os fracos. Adão tinha 4 rios. O Tigre e o Eufrates está lá ainda sobrevivente. Como é que um homem sozinho cuida de um jardim desse tamanho e ainda volta para casa para jantar? Lembra quando Deus acabou de criar os animais? Passou eles numa procissão assim e falou: Adão, dá nome para os bichos. E Adão, elefante, zebra, girafa, rato, hamster. Bom, meu estoque já está acabando. E o nome que Adão deu é o que tem até hoje. E os cientistas até hoje ainda estão descobrindo novas espécies e tentando dar nome. Se você for ali no zoológico de Bauru, que com 3 carretas você carrega tudo que tem lá, ainda sobra uma. Provavelmente, se você não olhar na placa, você não sabe. Todos os animais que tem lá. E Adão viu ele pela primeira vez, deu nome a cada um. Ele tinha poderes mentais, capacidades que para nós hoje seria fora do normal. E tudo isso se perdeu com o pecado. Agora em Cristo Jesus nós estamos readquirindo. Deus está restaurando. Quando você aceitou Jesus, a parte espiritual do seu espírito, Deus consertou inteirinha, ela está intacta. Zerinho igual estava de Adão. Mas a sua alma estava toda furada, parecendo queijo suíço. Depressão, crise, chilique, manha, raiva, ódio, medo, né? Maus hábitos, toda corrompida, toda destruída. Primeira coisa que Deus fez foi dar uma soprada, dar uma limpada geral, para botar ela pelo menos em condição de funcionar. E através da palavra e do Espírito Santo, ele vai restaurando dia a dia. Romanos 12 fala isso, né? Para a gente renovar a nossa mente. O corpo, não acontece nada com ele na salvação. Se você aceitou Jesus com 18 anos e 15 dias, você amanhece no outro dia com 18 anos e 16 dias. E cada vez que você respira, você fica mais velho. E um dia você apita com as 10. O benefício que a salvação traz para o corpo é que pelo novo estilo de vida, mais comedido, sai os vícios, sai as coisas erradas, você tem um padrão de vida e saúde melhor, e isso vai beneficiar o corpo. Mas em si, pela obra da redenção, não vai acontecer nada. Tanto é que se você estiver doente, nós oramos e Deus cura, e daqui o ano que vem, dói de novo. Ah, mas Deus não curou? Ah, mas você continua morando no mesmo corpão. E você continua pulando, sua coluna vai balançando e ela vai descendo e vai afundando. Daqui a pouco tem bico de papagaio, de arara, periquito, né? Quando você passa dos 40 anos, se você acordar e não tiver nada doendo, é porque você morreu. Né? Quem não tem 40 está achando a maior graça. Espera que tu vai ver. Né? Tanto é que o pessoal fala que cada idade tem um animal que dá as características. Dos 40 em diante é a idade do condor. Né? Com dor nas costas, com dor na perna, com dor na junta. É com dor para todo lado. E mesmo que você viva muitos anos, com boa saúde, o corpo vai deteriorando. Então, a santificação é um processo onde Deus continua trabalhando nas nossas vidas.
O seu espírito está ótimo. Até Jesus usou uma expressão com os discípulos lá. Estava todo mundo muito animado. Jesus falou, eu vou sofrer, eu vou morrer. Não, mas nós vamos estar com o Senhor, vamos dar o maior apoio. Jesus falou, vamos orar e vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu contar uma coisa, alguns de vocês já sabem, mas para alguns vai ser uma grande novidade. Atividades espirituais, se ela for intensa, atividade do espírito humano, se ela for intensa, ela produz um desgaste enorme no corpo físico. Uma vigília daquela que o fogo cai. Tem pessoas que ficam tão cheias do espírito que o corpo não aguenta ficar em pé. Ele desmonta. Alguém já expulsou um demônio que deu trabalho, você teve que suar a camisa e passou 1 hora, 2 horas trabalhando? Quando você volta para casa, como é que você volta? Um bagaço. Tem gente que não sabe disso e acha que é retaliação do bicho. Eu expulsei demônio, fiquei lutando lá, e agora o bicho está acabando comigo. E não tem nada a ver. A intensa atividade do seu espírito produz um desgaste físico. O corpo físico não tem estrutura para suportar uma carga de energia espiritual muito grande. Se nós fizermos uma vigília, vamos trancar esse negócio aqui, ó. Ninguém entra e ninguém sai. Só Deus, só o Espírito Santo que entra e sai à vontade. O resto ninguém sai mais. E nem comida. Fecha o boteco lá. É jejum e oração e vamos buscar o poder de Deus. E todo mundo fala amém comigo assim, antes de eu terminar. Amém, glória a Deus. É isso mesmo. E já tem gente ajoelhada, prostrada. E já tem gente falando em língua. E esse culto só termina meia-noite. Nem termina. E vai 3 dias desse jeito. Se a gente continuar nessa mesma atmosfera, desse mesmo jeito, chega uma hora que nós não aguentamos mais. Você volta para casa, você está aéreo, nadando numa dimensão espiritual. No outro dia, quando você amanhece, quando você acorda, parece que você já está só a metade. A metade já está meio fora d'água. Você não está mais... E no outro dia, a mesma coisa. E você quer continuar fazendo com que aquilo funcione. Não funciona. O corpo não tem estrutura para suportar uma atividade espiritual intensa o tempo todo. O corpo físico não tem capacidade de suportar isso. Então, nós temos que lidar com a parte espiritual dentro das limitações que nós temos. Podemos continuar andando no Espírito, podemos continuar buscando o poder de Deus, mas estamos dentro de um corpo que é limitado, que é fraco. Né? Se você ficar muito espiritual e jejuar 40 dias, você vai ver anjo, você vai falar com Jesus, você vai... Mas no 41, você vai falar com eles e não volta mais. O corpo físico não pode resistir mais do que isso. Se o negócio estiver tão bom que 8 dias você não tem tempo para tomar água, de tão espiritual que está o negócio lá, no 8 você não volta mais. Não é carnalidade. O corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa de descanso. Senão... Então Deus está fazendo isso na nossa vida. E Deus tomou a iniciativa dessa restauração na nossa vida, para que esse caminho de 2 vias, de 2 mãos, funcione bem. Quando nós demonstramos nosso amor a Deus, Ele seguramente, com toda certeza, irá se revelar a nós. Está escrito na Bíblia, buscar-me-eis e me achareis. E tem tantos outros versículos que falam isso. Se você buscar Deus, você vai encontrar. Você clamar, Ele vai responder. Você vai pedir, Ele vai dar. Você vai bater, Ele vai abrir. Você colocou no seu coração buscar a Deus,
você vai ter encontro com Deus. Deus vai se revelar a você. Seguramente, isso é fato consumado, né? E isso simplesmente significa que Deus vai tornar realidade, né? Ele se torna realidade em nossa vida. E nós iremos experimentar a presença dele diariamente. O que Adão fazia todos os dias à tarde no jardim, nós podemos fazer. Podemos encontrar a Deus num horário, embora convivemos com Ele o tempo todo, mas podemos ter um momento do nosso encontro pessoal com Deus, separado exclusivamente para isso. Aqui vem uma pergunta que vale 50 mil. É possível entrar na presença de Deus se temos pecado? Cometemos um pecado, uma bobeira, pisamos na bola ali. É possível entrar na presença de Deus mesmo assim? Sim ou não? Silêncio significa não sei. E provavelmente está falando, nossa, agora eu vou ter a resposta que eu queria. Que eu estou em pecado e eu estou querendo entrar e eu não sei se posso. Né? Podemos ou não? Como eu disse no começo, Deus sempre nos vê em Cristo. Deus sempre nos vê em Cristo. E Ele nos vê santos e justos. Sempre nos vê santos e justos, mesmo que tenhamos cometido um pecado. Não sei se você já leu inteiramente e prestando atenção. Por exemplo, nas cartas de Paulo aos Coríntios. Lá no versículo 1, ele fala: eu, apóstolo São Paulo, aos santos e amados que estão em Corinto, graça e paz. Ele era batista, vocês sabem disso, né? Por isso que ele saudava com graça e paz. Veja bem, aos santos e amados que estão em Corinto. Uns 2 capítulos para frente, ele quase corta o papel de tão pesada que é a mão. Cambada de sem vergonha. Tem uns tão imorais aí dentro que nem lá fora tem gente com coragem de fazer um pecado desse. Tem outros brigando. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outro eu sou de Jesus, então não obedeço ninguém. E ele chamou todo mundo de santos e amados. Inclusive, numa das cartas, ele exclui um irmão, e na segunda carta ele manda, ó, recolhe o camarada aí, ó, dá um apoio para ele aí, dá um apoio moral para ele. Veja bem, porque a pessoa pecou, ela não deixou de ser filha de Deus, e nem deixou de ser santa e justa em Cristo. Uau, que alívio! Porque você cometeu um pecado, 2, 3, 10, 500. Bom, 500 é muito, né? Se você praticar 500, até 499 passa. Completou 500, você tem que converter de novo. O problema reside quando a pessoa não quer, não está disposta a abandonar o pecado. O problema está quando a pessoa não está disposta, não quer sair do pecado, não quer abandonar o pecado, não quer renunciar ao pecado. O que é que diz o nosso texto aqui? Embaixo. Quer dizer que você já fez mais algum depois que você foi purificado totalmente por Deus? Sim. Todo pecado que você cometer, o sangue de Jesus purifica. Quando? O verso anterior, né? 2 antes desse aí, né? Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar
e nos purificar. Nunca esteve no plano de Deus que uma pessoa salva, justificada, santificada, nunca mais errasse, nunca mais pecasse. Isso não está no projeto de Deus. Ele sabe que nós somos humanos, que nós somos fracos, que nós somos falhos, e que a possibilidade de pecar sempre existe. Mas o que ele espera é que andemos na luz. Ou seja, eu vou fazer o que eu sei que é o certo. Então, eu sei que eu não devo pecar. Mas se eu pecar, não perdeu tudo, não estragou tudo. Eu preciso me arrepender, confessar o meu pecado, fazer os acertos necessários, receber o perdão e continuar andando na luz. Mas se eu repetir depois do almoço, faz de novo. E se eu fizer à tarde, faz de novo. E se eu fizer de noite, faz de novo. Deus está restaurando esses processos nas nossas vidas. E nós ainda estamos muito carregados de emoções negativas. Ainda somos muito vingativos. Ainda somos muito justiceiros. Se alguém pisar na bola da gente de manhã, e se ele tiver a ousadia de repetir de tarde, ele está candidato a ir para o céu mais cedo. Esse cara está abusando da minha paciência. Pastor Cláudio Duarte, aquele que trabalha muito com família, né, no nosso congresso em Caldas Novas, o ano passado, o ano atrasado. Claro que é uma brincadeira que ele fez, né? Ele disse que alguém um dia perguntou para ele: pastor, com tantos anos de casamento, com a sua esposa, filhos, esses relacionamentos sempre traz desgaste, o senhor nunca pensou em separação? Ele disse: não, nunca pensei em separação. Mas em homicídio, várias vezes. Bom, alguns agora podem admitir, né? Eu também já dei vontade de estrangular alguém, né? Só não dá para contar quem teve essa vontade. Mas que teve, teve. Deus não tem essas emoções negativas. Então, por isso, Ele nos acolhe, nos perdoa, nos limpa, nos purifica. Hoje não pode mais por causa do conselho tutelar. Mas quando a gente era criança, né, se a mãe dava banho na gente à tarde, ou na hora de sair, fazer um passeio, e trocava a roupa limpinha, e enquanto ela ia trocar, a gente brincasse com lama, coisa e tal, e ela chegasse, a gente tivesse sujo, hoje as mães só trocam de novo. Na nossa época, antes de trocar, tinha uma outra coisa. Né? E se quando ela chegasse de novo, a gente tivesse aprontado mais outra, a coisa ficava feia. Então a gente traz isso para dentro da gente. Se eu pequei ontem e eu pedi perdão para Deus, se eu chegar lá hoje, ele vai falar: não acredito. Você de novo. Daqui a pouco ele até já sabe. Você fez a mesma besteira, não foi? Como é que o senhor sabe? Deus não tem esse problema. Deus não tem esse problema. Então, o problema não é ter um pecado, cometer um pecado. É não haver a disposição de abandonar o pecado. Isso é grave. Isso resulta em condenação. E aí nos sentimos desconfortáveis na presença de Deus. Se você não tem disposição de abandonar o pecado, de largar o pecado, você entrando na presença de Deus, você se sente desconfortável. Você imagina você ser convidado para uma festa VIP, uma festa bacana, só da nata, daquela que você sempre teve vontade de ir, mas nunca teve cacife social para entrar. E um dia, por obra e graça de alguém, você foi convidado para ir.
E você chega lá, é tudo do bom e do melhor, muito superior àquilo que você sempre esperava. E está todo mundo feliz com você, todo mundo satisfeito com a sua presença, todo mundo vem te abraçar, te cumprimentar. Que bom que você está aqui, você está gostando, você está à vontade, você quer mais isso, você quer mais aquilo, hora que você quiser, tem aqui. Tá. Você está sendo tratado como o rei ali. Você está feliz da vida. Você está à vontade. De repente chega um dos convidados, te abraça e fala bem baixinho no seu ouvido: cuidado, a sua calça está rasgada no fundo. Me diga uma coisa, você vai continuar circulando pela festa com a mesma liberdade de novo? Hã? Não. Se for eu, já corro para a primeira parede, escoro lá e vou andando, né? E se o dono da festa que te convidou chegar, você já está saindo? Eu, não vai não, não vai não. A festa é para durar 12 horas, cara, agora está na primeira hora. Não, eu preciso sair. Não, mas se você sair, você não pode voltar. Eu sinto muito, mas eu vou sair. E é claro que você sai. O que é que te fez ficar desconfortável num ambiente maravilhoso, que todo mundo te ama, todo mundo quer você ali, tem de tudo que você sempre quis? Um pequeno detalhe que te deixou desconfortável naquele ambiente. Então, um pecado na vida é suficiente para o processo de morte se instalar. E quando você entra na presença de Deus, esse negócio aparece, porque Deus é luz. E quando você entra na presença de Deus, uma das primeiras coisas que aparece na sua vida, você tem uma visão real de quem você é. Se você veste roupa no escuro, lá na sua casa, porque acabou a energia, aí você pega aquela calça branca, a camisa branca, a saia, coisa e tal, investe, se arruma do melhor modo possível e sai. Quando você chega cá fora, você descobre que tinha café derramado na blusa. Você descobre que a calça está manchada. Por que antes eu não vi? Porque você estava no escuro. Quanto mais clara for a luz, maior vai ser o defeito que se aparece. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais imperfeições nós descobrimos em nós. Mas ao invés de fugir, nós precisamos continuar nos aproximando para que o sangue de Jesus nos purifique, nos mantenha purificado e a gente continue desfrutando cada vez mais da intimidade com Deus. Se quando Deus revela que algo na sua vida precisa ser mexido, precisa ser mudado, ao invés de você mexer, você se afasta. Vou parar com esse negócio de oração. Eu não ia muito na oração, minha vida era uma benção. Comecei a ir na oração, já começou a aparecer profecia, já começou a aparecer revelação. Agora Deus já está falando até pessoalmente comigo. Esse negócio tem coisa errada. Agora até quando eu leio a Bíblia, ela está mostrando que eu estou errado. Esse negócio de ser crente demais faz mal. Se você seguir essa linha, você volta para as trevas. É natural nos aproximar de Deus e a gente perceber que a gente está. No livro de Cantares tem uma ilustração muito bonita disso. No começo do livro, a rainha, né, a noiva, ela fala: eu sou bonita, eu sou linda e formosa. E ela se enche de elogios. Mais na frente, ela descreve a beleza do noivo. E depois ela descreve que quando ela se aproximou dele, ela viu que ela não era tudo aquilo. Ela fala: eu sou linda e formosa, porém a minha pele foi queimada do sol. Meus irmãos me obrigaram a trabalhar na vinha. Ou seja, quando ela se olhou para si mesma, ela achou que ela era a rainha da cocada preta. Quando ela chegou diante do noivo e ela viu o que realmente é beleza, aí ela viu: puxa vida, não sabia que o sol fazia um estrago na pele. Meus irmãos pegaram pesado comigo. Aquele negócio de ir lá ajudar a colher uva, acabou com a minha beleza. Isso é intimidade. À medida que você se aproxima de Cristo, que se aproxima de Deus,
que a sua comunhão com Deus vai melhorando, você vai descobrindo esses detalhes. E aí você conserta esses detalhes. É Deus que conserta esses detalhes. É Deus que nos purifica para a gente continuar nos aproximando. E temos que dar espaço para isso. Tá? Se você não confessar e não abandonar os pecados, você se sente desconfortável diante de Deus. O lugar da habitação de Deus é santo. Vocês sabem disso, não sabem? O lugar onde Deus habita é santo. Lembra da experiência de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3? Vamos dar uma olhada? Capítulo 3, 3, verso 4 e versos 5 e 6. 3 a 6. Aliás, 4 a 6. Êxodo, capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Na minha versão que eu estou, fala assim: vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O lugar onde Deus está é santo. Repita isso. O lugar onde Deus está é santo. Onde Deus está é santo. Quem se aproximar dele, se aproxima de terra santa, de lugar santo. E precisa entrar nesse aspecto, de santidade. Se o lugar que Deus habita, ou que Deus está, é santo, aí vem a pergunta que vale 100 mil. Onde Deus habita hoje? Onde Deus habita hoje? Quem sabe o endereço de Deus? Hã? Até onde eu sei, o endereço de Deus é Rua Campos Sales, 1711, no centro, em Guararapes. É lá que eu moro. E Deus habita em mim. Onde é que Deus mora? Você sabe o endereço dele? Hã? Qual é o endereço de Deus? Fala aí, fala o endereço de Deus. Só não vou aceitar se você mudou ontem para casa, aí você não lembra direito o nome da rua e o nome da casa, né? Deus habita em você. Se o lugar que Deus habita é santo, então o que acontece com você? Sou santo. E sou santificado pela presença de Deus na minha vida. Amém? Se Deus torna santo o lugar onde Ele está, e Ele está em mim, Ele mora em mim, eu sou santo e eu sou santificado pela presença de Deus na minha vida. Quer dizer que então eu tenho que parar de pecar para me ser santo? Não, meu irmão, você está atrasado. Você tem que parar de pecar porque você é santo. Você tem que parar de pecar porque você é santo. Deus já habita em você. O Espírito Santo já habita em você. Você já foi santificado. Você está santificado. O ser mais santo do universo habita em você. Se você for parar de pecar para ser santo, sabe quando é que Deus vai mudar para sua casa? Nunca. Nunca.
Então o desafio de pecar, ou parar de pecar, não é para ser santo, porque eu já sou. Eu fui santificado quando Cristo entrou na minha vida. E o Espírito de Deus continua habitando em mim, eu continuo sendo santo. Então não convém, não pega bem a um santo andar de maneira desleixada, andar pisando na bola, andar com um linguajar não adequado, andar com um comportamento não adequado. Ah, não, mas eu só sou crente. Bom, aí é outro caso. Se você só for crente, então pode. Agora, se você for salvo, se você for filho de Deus, aí não. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Paulo fez uma pergunta. Uma pergunta retórica. Para a galera mais nova, alguns estão chegando agora nos andares mais altos da escola. Pergunta retórica, né? É uma figura de linguagem, que é uma pergunta que você faz, mas você já sabe a resposta. O motivo da pergunta é só para reafirmar o que você quer. Por exemplo, eu chego aqui, vem cá, gente, eu não estou em Bauru. Eu não estou perdido no tempo ou no espaço, eu sei que eu estou. Mas a questão, eu estou querendo reafirmar que eu estou aqui em Bauru. Eu sou ou não sou o Jason? Puxa vida, o cara bateu a cabeça e está fora do ar, não sabe mais quem é. Não, é uma pergunta retórica. Então Paulo aqui fez uma pergunta retórica. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não queria que ninguém respondesse. Não era para responder. Vocês já não sabem que vocês são templo do Espírito Santo que habita em vocês? E vocês também não sabem que vocês não são de vocês? Sim, nós sabemos. Eu entreguei minha vida para Jesus, então a minha vida é de Jesus. Eu entreguei os direitos de Deus cuidar da minha vida, administrar a minha vida. O Senhor me salva e eu sou o seu, eu te sirvo. Ok. Você não sabe disso? Vocês aí que estão estudando ginásio e coisa e tal. Hoje já está até perigo eu falar, porque eu não sei mais as categorias de escolaridade. Mas a turma menor aí, não tem aquelas brincadeiras de menino, pede uma bala, pede um chiclete, ou um lápis, uma borracha, e a pessoa te dá, aí no outro dia ele toma de novo. Não, você não me deu? Dei, mas agora estou tomando. Você fica, puxa vida, que prazer, é uma alegria a pessoa dar uma coisa e depois tomar. Né? Amanhã você me dá de novo para depois você tomar outra vez? É tão bom isso? Claro que não. Quando uma pessoa dá uma coisa e toma, é muito feio. É muito desgastante. Então você entrega a sua vida para Jesus, daqui a pouco Jesus vê você dirigindo sua vida. Ele fala, cara, isso aí não é meu? Não, eu tomei de volta. O senhor estava muito devagar. Eu sou uma brasa mora, meu negócio é mais embaixo. Nós somos mais radical, nós somos mais adrenalina. O senhor está muito do sossego. Não, eu pensei que você tinha entregado. Tinha. Deus habita em nós, sabemos disso. Sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja bem, isso aqui é uma colocação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo é onde mora o nosso espírito. O Espírito Santo habita no nosso espírito, não no nosso corpo. Então aqui é apenas uma colocação. Deus não habita no nosso corpo físico. Deus habita no nosso espírito. Espírito só tem contato com espírito. Coisas espirituais se lidam com coisas espirituais.
Deus é espírito. Então o contato que ele tem conosco é no nosso espírito, é a nível de espírito. A palavra de Deus também é espírito. A palavra de Deus é espírito e vida. Então é por isso que Deus fala conosco através da palavra. Deus não fala na sua cabeça, no seu ouvido. Deus fala no seu espírito. O seu espírito traduz para a sua mente o que Deus está dizendo, o que Deus está querendo. O nosso espírito tem contato com a nossa alma. O Espírito de Deus tem contato com o nosso espírito. O que o Espírito de Deus sabe, o nosso espírito sabe. Mas nós só vamos ficar sabendo quando o nosso espírito consegue traduzir para nós. De vez em quando você está lendo a Bíblia e de repente um versículo, ou uma palavra, ou uma passagem se torna tão clara para você que você fica até abismado. Por que eu nunca tinha visto isso antes? Ou o pregador está pregando e ele fala uma coisa que quase se você cai da cadeira, fala, misericórdia, o cara me acertou de cheio. O que é isso? O Espírito Santo estava comunicando uma verdade ao seu espírito e a sua mente recebeu uma revelação. A tradução daquilo que o seu espírito já tinha. Dá uma olhada em 1 Coríntios 2. Isso é fantástico. Achou 1 Coríntios 2? Olha o verso 9. Começando aí no verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem alguém imaginou no coração. Ou seja, a nível humano, está fora da nossa realidade. Mas olha o que diz o verso seguinte. Mas Deus, o quê? Deus já nos revelou isso. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ninguém nunca imaginou isso no coração. É o que Deus tem preparado para aquele homem. E Deus já nos revelou isso pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, examina, penetra. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Você não estuda isso em física, em química, filosofia, ética e qualquer outra matéria nova que surgiu por aí e boa. Você não estuda isso. Não por sabedoria humana. São palavras, né, ensinadas não por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Tem coisas que a sua mente não aceita, porque ela é lógica, ela é racional. Mas o seu espírito aceita, porque o seu espírito não é racional, ele é espiritual. E ele lida com leis espirituais. Você já imaginou Jesus andando sobre as águas no mar da Galileia? Humanamente falando, é possível alguém andar por sobre as águas? Não. Mas como é que Jesus fez? Sei lá. Mas ele fez. Eu já vi alguns testes de gente testando andar sobre as águas. E eles vêm correndo a toda velocidade, mas eles não andam mais que 4, 5 metros.
afunda, não dá mais para dar mais passos. Mas Jesus vinha andando de longe. E Pedro pediu: Senhor, se é o Senhor, eu também quero experimentar isso. Jesus falou o quê? Vem. E Pedro também andou sobre as águas. Até a página 3. Veja bem. Pela fé, o apóstolo São Pedro pediu para agir, para interagir no mundo físico através de leis espirituais. Se o Senhor é Deus e pode andar sobre a água mesmo, de verdade, onde eu pesco todo dia, o Senhor pode me deixar experimentar isso? Posso. Anda também. E Pedro também andou sobre as águas. E de repente ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, e o apóstolo São Pedro, me parece que pesava mais de 60 quilos. Ele não era magrelinho, não. Ele era um pescador sarado. Ele começou a afundar e ele pediu para Jesus socorrer. Jesus, em cima d'água, pegou ele pela mão e levantou e levou para o barco. Explica isso na física. Ah, não, Jesus tinha um certo truque. Mas como é que Pedro também usou? E Jesus não tinha tocado nele ainda. E como é que Jesus tirou ele do fundo e andou com ele até colocar no barco? Fisicamente não se explica. Mas nós entendemos e aceitamos isso pelo Espírito. Né? Já viu aquela historinha? Uma irmãzinha que gostava de dar glória a Deus e aleluia, estava perturbando o culto. Qualquer coisa que ela via na Bíblia que era interessante, ela explodia de glória a Deus, de aleluia. E aqui já estava incomodando o pastor. Aí um dia ele falou para ela acalmar, sossegar e coisa e tal. E ela, não, pastor, mas a Bíblia é fantástica, tem coisa aqui que a gente não pode engolir desse jeito. Não, fica aqui no gabinete, lê sua Bíblia aqui, para não perturbar. Daqui a pouco ela começa a pular lá e... O que você está lendo aí, irmã? Eu estou lendo aqui a travessia do Mar Vermelho. Mas isso é motivo para essa euforia toda? Claro que é, olha. Deus abriu o Mar Vermelho, Moisés tocou, o Mar Vermelho abriu, o pessoal passou, e quando o faraó veio, as águas cobriu. E, aleluia, glória a Deus, falou em língua. Aí o pastor ficou bravo mesmo. Isso não é assim não, irmã, não tem nada de espiritual nisso. Aquela água ali naquele lugar era raso. Dava na canela, mais ou menos, e de vez em quando passava um vento e abria. Ela falou, mas é assim mesmo? Claro que é, irmã. Sou estudado, tenho curso de teologia. Ele voltou para lá, daqui a pouco ela está pulando mais alto ainda. O que foi dessa vez, irmã? Como Deus é tremendo, né? Numa aguinha que bate na canela, Deus afogou o exército de faraó inteiro. Coisas que o olho não viu, não se ouviu, não se imaginou, mas Deus reservou para nós, e isso já nos foi revelado pelo Espírito. A nossa cachola ainda não sabe, mas de vez em quando o Espírito Santo consegue traduzir algumas dessas coisas, e nós começamos a ter lampejos. Por exemplo, quem aqui tem esperança de ir para o céu no arrebatamento? Quem aposta nisso? Não. Havendo arrebatamento, eu vou. Como é que vocês sabem que vocês vão? Vocês já viram alguém ir? Vocês já viram alguém subir para o céu? Eu não. Gente, mas nós temos tanta certeza disso, nós temos mais confiança nisso do que nessa cadeira que nós estamos sentados. É mais fácil ter arrebatamento e nós irmos para o céu do que essas cadeiras aguentar a gente. Para nós é uma realidade tão palpável que não se discute.
Nós nem pensamos em física, qual seria o efeito da física nesse processo do arrebatamento. Eu sei lá, eu quero saber. Eu sei que Jesus vem, toca a trombeta, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e ó, zap, vamos para o céu, ó glória. Mas é só assim, não tem que saber o fenômeno. Que fenômeno? Jesus é um fenômeno. Cara, mas e se no meio desse negócio você escapar e cair de novo? Cara, com Jesus não tem essa de escapar, não. Para nós é definitivo. A nossa fé nos dá segurança. A nossa fé está estabelecida em princípios que são eternos, são espirituais. É a palavra de Cristo. É isso que nos dá segurança. Isso é fé. Isso vem de relacionamento. Uma pessoa que não tem certeza de salvação, não tem certeza de justificação, não tem certeza de santificação, se você fala, Jesus vai vir, você vai subir ou vai ficar? Até ontem eu sabia que eu ia, hoje eu já estou pensando direito. Pelo que o senhor está falando aí, eu já vi que eu não vou. O que é que você crê? Que tipo de evangelho você abraçou? Que tipo de relacionamento você cultiva com Deus? Você é totalmente, não, de vez em quando eu piso na bola. E você acha que Deus é igual a você? Você pode não cumprir sua palavra, mas Ele cumpre a dele. Se Ele te salvou, você está salvo. E se você ficar firme na fé, você vai. Agora, enquanto você não vai, você tem que trabalhar a sua santidade, você tem que trabalhar o crescimento espiritual. Né? É totalmente possível qualquer pessoa, né? Ela pode genuinamente buscar a Deus e prevalecer sobre o pecado e maus hábitos. Qualquer cristão pode prevalecer sobre o pecado e maus hábitos. Mas cristãos têm maus hábitos? De monte. De monte. Pecados, coisas escondidas. Mas todo cristão, qualquer cristão, pode prevalecer. Qual é a solução para a gente ter vitória, para a gente prevalecer sobre o pecado e os maus hábitos? Nós precisamos confessar nossos pecados, e isso fará com que nós voltemos corajosamente à presença de Deus. Ao trabalhar o que você já sabe, e que o Espírito de Deus já te mostrou, ou está te mostrando, você volta a ter uma melhor conexão com Deus, você se aproxima mais de Deus, e aí você vai poder trabalhar melhor os outros aspectos que ainda estão negativos. Isso é totalmente possível. Hebreus 10, 19, quero que todo mundo abra a Bíblia lá. Ninguém que tiver Bíblia aí, não é para ficar sem abrir. E se alguém está sem Bíblia, vai sentar perto de um crente agora. Eu quero saber qual é o tempo. Senão eu não... 1h, 60 minutos ou às 13 horas? Quem é o senhor das horas aí? Ok, enquanto descobre, vamos trabalhar. Hebreus 10, começando no verso 19. Já passei 5 minutos? Hã? É culpa de quem? Quem está falando sou eu. Então, era até 10h30, vocês estão vendo? E se eu não paro para perguntar... É horário de verão. Vocês verão eles bravos daqui a pouco. Ok, vamos só fechar esse versículo aqui. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, ou dependendo da versão, intrepidez, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um
grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha o verso final, verso 22 aí. Cheguemo-nos com um coração verdadeiro, de verdade, de coração, inteira certeza de fé, sem dúvida, com confiança, né? Tendo o coração purificado da má consciência. A consciência está acusando, você está com culpa no cartório. Se aproxime sem isso. E o corpo lavado com água limpa. Aqui está falando a aplicação da palavra de Deus. Uma vida física, pecados físicos também, pecados da carne também, já lavado e já purificado. Se você sente condenação com frequência, você sofre com rejeição ou abandono em relação à presença de Deus, você acha que de vez em quando você ora e Deus não ouve, você está tentando e parece que está cada vez mais longe. Qual é a saída? A saída é você conhecer e praticar a verdade da palavra de Deus. A sua fé tem que estar fundamentada. Você pode usar aqui 1 de João 3, 18 a 20. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como ele, perante ele, tranquilizaremos nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós conhecemos que andamos na verdade pela prática do amor e prática da verdade que conhecemos. Se o seu coração te condena, imagina Deus, que é muito maior que o seu coração. Se o seu coração não concorda com o que você está fazendo, imagina Deus. Então, o conhecimento da verdade nos liberta de todos os sentimentos de condenação. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nós nos achegamos a Ti com o propósito de expor o nosso coração, abri-lo diante do Senhor para ser examinado. E havendo qualquer impureza, qualquer imperfeição, qualquer coisa que separa o nosso relacionamento, qualquer coisa que nos afasta de Ti, em nome de Jesus, nós queremos renunciar isso e queremos pedir ajuda quando não há naturalmente a nossa vontade de largar isso e separar disso. Queremos andar em santidade, porque nós queremos ver e experimentar o Senhor todos os dias e a todo momento, porque o Senhor já habita em nós, o Senhor já está em nós, já somos santos, e nós não podemos perder o privilégio de ter Deus, o Deus eterno, o Deus grande, o Deus todo-poderoso habitando em nós, e a gente não podendo desfrutar dessa companhia, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tão perto de Deus e tão longe da comunhão. Senhor, em nome de Jesus, purifica. E abre o nosso entendimento para compreendermos as verdades espirituais do relacionamento maravilhoso que o Senhor quer e que o Senhor espera de cada um de nós. Eu te peço que traga uma revelação nova, fresquinha para o coração dos teus filhos. Para que eles, ao conectar com o Senhor, eles realmente recebam energia espiritual. Eles realmente sejam abastecidos pela vida de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu habitas em nosso espírito. E é o Senhor que nos vivifica. É o Senhor que nos capacita a viver da maneira de Deus. Entendemos santidade como uma necessidade e como uma oportunidade de andarmos diariamente próximo do Senhor. Que seja, Senhor, um dia de muitas revelações, de grandes revelações da Tua palavra para o nosso coração. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.